Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente vai meditar no capítulo 17, os primeiros versículos de 1 a 7 do livro de Êxodo. Nessa breve meditação, embora o texto seja longo e por isso eu não o lerei aqui, há importantes verdades práticas quanto à vida espiritual. Os israelitas, muito embora estivessem vendo a mão milagrosa de Deus desde o Egito, pela escravidão imposta por Faraó, que após as pragas da parte de Deus fizeram aquele rei e a seu povo entregar seus bens e riquezas para que o povo de Israel saísse às pressas do seu país, ainda assim eles viviam sob a coluna de fogo que os guiava pelo deserto frio à noite e a coluna de nuvem que os protegia do calor do sol durante o dia. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, passaram por ele com pés enxutos, enquanto atrás deles morriam afogados Faraó e seus capitães caçadores, comiam o maná, que era aquele pão que vinha do céu, que o Senhor fazia cair como orvalho sobre as manhãs, que saciava, e esse pão era Cristo. A gente vê o próprio Senhor Jesus falando lá em João 6, de 32 a 35. Quando tiveram sede, Deus mandou que Moisés adoçasse as águas de Mara. Aquele povo, mesmo ainda depois de tantos milagres, não tinha uma mente capaz de crer em Deus. Achavam que as mágicas que viviam eram produto das mãos de Moisés. E assim continuavam sempre a reclamar do homem, questionar a presença de Deus em seu meio e a desejar a escravidão diante das dificuldades. Moisés, conforme a própria palavra diz, em Números 12, 3, era homem manso e não julgava essa dureza de coração do povo uma afronta contra ele mesmo, mas a Deus. Ele dirigia a sua queixa ao único capaz de resolver a questão, e assim Deus lhe capacitava a realizar os feitos que a gente toma ciência a partir da leitura e estudo bíblico. Nesse episódio, ele é icônico e revelador de uma das características e momentos históricos mais marcantes de nosso Rei Jesus. Moisés, diante de todos os anciãos de Israel, bate na rocha e dela jorra água para a saciedade da sede daquele povo obstinado e rebelde. Séculos à frente, Jesus, o Rei da Glória, humilhado em forma de escravo, Deus Filho em forma humana, sofre dor, é moído por Deus, diante e por consequência da oposição dos principais líderes israelitas, assim como seu povo é condenado e padece da morte mais vergonhosa de sua época, para dele sair água que sacia a sede eterna do homem, fonte de eterna liberdade e salvação a nós, avessos, inimigos de Deus. Como conclusão, embora não sejamos israelitas, não tenhamos passado por aquele deserto, embora a gente passe por desertos, circunstâncias da nossa vida, possuímos o mesmo coração e memória fraca, um coração obstinado e uma memória que esquece das coisas que o Senhor fez por nós diante dos problemas. Por vezes, até milagres extraordinários que a gente tenha vivido. E reclamamos contra aquele que sustenta a nossa existência, que nos encaminhe em todo o seu eterno propósito, de forma que nada haja pelo qual a gente passe, quer coisas boas ou aparentemente ruins, que não surtirão em paz e glória para o nome dele. Esse é o motivo que a gente foi trazido à existência. O meu desejo é nos levar nessa manhã a refletir sobre o nosso passado, mesmo nos episódios mais ruins que parecessem, para que o Espírito Santo nos leve a compreender que mesmo lá, no chiqueiro, famintos, desejando a ração dos animais, dos porcos, ele nos fez lembrar que havia alimento e vida na casa do Pai. Então, fomos levados à humildade e ao retorno, com recepção de festa. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião do dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Hebreus 3, de 7 a 9. Fortaleça-se e alegre-se no cuidado peculiar que Deus tem sobre a sua vida.
Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, de 20 a 26. Esse é um dos exercícios espirituais mais eficazes para vencer o mundo. Discipline-se em fazê-lo sempre. Sei que não estou nem a minha intenção trazer novidades quanto a esse tipo de reflexão. Muitos já falaram, falam e falarão a respeito. Mas será que essa prática já se tornou uma ação de disciplina constante em nossa vida? Não basta conhecer e saber que exercícios físicos sejam fonte de manutenção da vida. Temos necessariamente de executá-los. Que o Espírito Santo fale o seu coração nessa manhã. Que ele traga à tua memória, a tua vida, mesmo quando você não era cristão, ou se você não é, que você passe a refletir sobre tudo que você já passou, seja coisa boa, seja coisa ruim, e saiba, a tua vida está na mão de Deus. Tudo pelo que você passou, pelo que você passa e pelo que você passará, tem um propósito definido. E todo o propósito de Deus é glória e honra para o nome dele. E isso, embora pareça egoísmo, não é. Porque toda a vontade de Deus é boa, perfeita e desejável. Algumas versões trazem agradável. E aí a gente fica pensando, pô, será que é agradável sofrer? Não, não é. Mas desejável, sim. Porque mediante a vida do nosso próprio rei, bem como a vida de homens santos que passaram por essa terra e deixaram ensinos valiosos, sem cruz não há coroa. Lembra disso. Deus te abençoe. Que essa manhã e esse dia seja proveitoso para a glória e honra do nome do Senhor na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus.